Como eu avisei na semana passada, eu soube que um determinado site publicou uma série de coisas sobre Jesus que são tanto quanto terríveis, depoimentos assim, que abalam as pessoas. E este vídeo que eu preparei para você com muito carinho tem por objetivo ensinar a você como lidar com isso. Agora eu vou ler o texto que me foi enviado a respeito do depoimento que saiu nesse determinado canal. Então as palavras não são minhas, mas eu vou lê-las o melhor que eu possa para que você compreenda de que se trata. Lá está escrito: as principais informações que temos sobre Jesus estão escritas no Novo Testamento e não há nenhum documento original do Novo Testamento, apenas cópias. Os manuscritos mais antigos do Novo Testamento não remontam além do século IV da Era Comum, ou seja, datam do tempo do imperador Constantino para cá apenas. Se Jesus existiu, os registros que temos a respeito dele datam de 300 anos depois, o que é muito relevante se considerarmos que naquele tempo não havia imprensa e todos os textos existentes eram escritos manualmente. Os escritos do apóstolo Paulo são mais antigos que os evangelhos. Os evangelhos não são contemporâneos de Jesus e nenhum deles foi escrito por pessoas que tenham presenciado os fatos que neles são narrados. Os evangelhos de Mateus e de Lucas datam do ano 80 da Era Comum, que também costuma ser chamada como Era depois de Cristo. Eu lhe pergunto, o que você sabe a respeito de seus parentes que morreram 80 anos antes de você nascer? Provavelmente, se o seu avô morreu antes de você nascer, ele morreu apenas alguns anos antes do seu nascimento. Talvez o seu bisavô tenha morrido de 20 a 50 anos antes de você nascer. Mas alguém que tenha morrido 80 anos antes de você nascer, certamente era seu trisavô ou tetravô, também conhecido como tataravô. Provavelmente você nem sabe o nome dele, nem a profissão dele, nem o nome da esposa dele, nem o que ele fazia da vida. Então, provavelmente, tudo que Mateus e Lucas contam a respeito de Jesus, tendo sido escrito 80 anos depois da possível passagem dele por aqui, não pode ser verdade. O Evangelho de Marcos, que é o mais antigo, pode ser datado perto do ano 70 da Era Comum, ou seja, 70 anos depois dos fatos terem ocorrido, se é que ocorreram. Quando você fala da Revolução Francesa, por exemplo, existem centenas de obras escritas na época em que ocorreram os fatos. Mas quando se fala de Jesus, nada foi escrito sobre ele na época em que ele viveu, se é que ele existiu mesmo. O Evangelho de João, que não é um evangelho sinótico, é mais tardio ainda, datando de 90 a 95 anos da Era Comum. Portanto, não pode ter sido escrito pelo João o Apóstolo. Há pessoas que dizem que ele escreveu quando velhinho e coisa e tal, mas é muito pouco provável, né? O texto mais antigo do Novo Testamento é a carta aos Tessalonicenses, que data aproximadamente dos anos 50. Mas há uma divergência a respeito disso, porque no versículo 16 do capítulo 2 tem uma referência à destruição do Templo de Jerusalém, que só ocorreu nos anos 70. Então essa carta não pode ser do ano 50, tendo que ser posterior ao ano 70. Isso sem mencionarmos o problema da fidelidade desses textos, pois se a cópia mais antiga data do século IV, mais de 300 anos depois que os fatos ocorreram, se é que ocorreram. Veja bem que esses textos foram produzidos por cristãos para cristãos, e fora disso os problemas são ainda maiores. Os historiadores Flávio Joséfo, Justus de Tiberíades, Filo de Alexandria, Tácito, Suetônio e Plínio o Jovem, que eram os historiadores dessa época, teriam feito referências a Jesus. Mas esses escritos atribuídos a esses autores, quando submetidos a minuciosas análises, revelaram que essas citações são adulterações posteriores. Ou seja,
Elas foram incluídas em edições posteriores à vida de seus autores. Além disso, algumas dessas citações não se referem ao Jesus dos cristãos. Pode se referir a outras pessoas, já que esse nome Jesus e Yeshua era um nome muito comum nessa época entre os habitantes da Galileia e da Judéia. Também causa estranheza que os fatos milagrosos narrados nos evangelhos, como tendo sido vistos por multidões, não tenham merecido nem mesmo uma linha dos historiadores minuciosos e criteriosos que eram os historiadores romanos. Os evangelhos narram que Jesus ressuscitou Lázaro, que Jesus curava leprosos, que Jesus curava cegos e surdos, e narra que o julgamento de Jesus foi um ato público. Narra que esse julgamento foi feito diante de uma multidão em um tribunal de uma província romana, feito por uma autoridade do Império Romano. Também narra que Jesus foi crucificado e que toda a cidade de Jerusalém se amontoou ali para ver isso, e que após sua crucificação os céus escureceram, que o véu do templo se rasgou diante de uma multidão que se apinhava no templo em preparação para a Páscoa judaica. Narra que mortos ressuscitaram e foram vistos vagando pela cidade. Ou seja, cenas verdadeiramente apocalípticas, incomuns e aterrorizantes. Não mereceriam nenhuma linha dos historiadores romanos? Esses mesmos historiadores que narram em detalhes a destruição do templo, a dispersão dos judeus, a diáspora. E como se não bastasse todos esses fenômenos narrados nos evangelhos, Jesus ressuscita diante dos guardas romanos que estavam guardando o seu túmulo. E depois disso, diante de uma multidão, sobe aos céus. Imagine alguém subir aos céus diante de uma multidão e de uma cidade como Jerusalém, e nenhum historiador ter escrito uma única linha sobre isso. Isso tudo indica que Jesus é um personagem bíblico, ou seja, é um personagem criado para personificar uma série de ensinamentos. Ou seja, Jesus foi criado para personificar um método de transformação em que cada um deveria se libertar ao compreender os ensinamentos de Jesus. O batismo simbolizaria essa transformação. Ou seja, tudo não passa de uma inconsistência histórica. Bom, então aqui acaba o texto que me foi encaminhado e resta o pedido de orientação. Muito bem. Esse texto me fez recordar de uma história mais antiga que aconteceu na minha vida. Há muito tempo atrás, eu criei uma academia de musculação na cidade de Campos do Jordão, no interior de São Paulo, lá na Serra da Mantiqueira. E eu tinha como funcionário dessa academia um seminarista, ou seja, um homem que quase se tornou padre. Ele fez o seminário, terminou o curso de filosofia, de teologia, e quando ele estava para ser ungido padre, ele desistiu da ideia, saiu de lá, voltou para a cidade natal dele, que era Campos do Jordão, e se tornou funcionário da minha academia. E ele me disse ter assistido um filme chamado O Corpo, que tinha como ator principal o Antônio Bandeiras. Ele pediu que eu assistisse esse filme para trocar ideias com ele, e eu assisti o filme. Nesse filme se conta que foi encontrado o esqueleto de Jesus em um túmulo lá nas áreas dos judeus. E isso causou uma grande celeuma, segundo o filme, e a Igreja Católica enviou um padre, que era o Antônio Bandeiras, para verificar a veracidade dos fatos. Depois de assistir o filme, ele conversou comigo a respeito. Esse quase padre, que era meu funcionário, veio conversar comigo a respeito desse filme. Ele me disse que se fosse encontrado o corpo de Jesus, ou o esqueleto de Jesus, ele perderia totalmente a fé. Esse quase padre deixaria de ser cristão. Perguntei a ele por que ele perderia a fé. E ele me disse que se Jesus não ressuscitou, então ele não era Deus. E se ele não era Deus, por que ele, esse quase padre, perderia tempo estudando o cristianismo? Isso me chocou. E eu perguntei a ele, por que você se tornou cristão? Não me lembro muito bem do que ele respondeu, mas ele deu a entender que havia se tornado cristão para ir para o céu.
e porque Jesus havia sido crucificado para salvar a humanidade. Se ele não salvou a humanidade, por que continuar cristão? Ele me disse. Perguntei para ele se os ensinamentos que Jesus nos passou, toda aquela história de amor ao próximo, de caridade, busca da verdade, não era suficiente para que ele continuasse a praticar o cristianismo. Ele disse que para ele não, que se Jesus não tivesse ressuscitado, então não era Deus, e todo o cristianismo, ele usou a expressão, era uma grande mentira. Eu argumentei que havia muitos filósofos no mundo que estavam ensinando maneiras de viver, atitudes, procedimentos e ações que ensinavam uma certa transcendência espiritual, uma transcendência dos sofrimentos, uma busca de uma espiritualidade sadia, de atitudes e comportamentos sociais úteis, e que os ensinamentos de Jesus transmitiam isso de maneira maravilhosa. Por que ele não se contentava com os ensinamentos de Jesus? Mas ele usou até uma palavra chula e me disse, se Jesus não ressuscitou, tudo o que ele ensinou era uma merda, ele falou. E ele deixaria de ser cristão. Bom, depois de ouvir um homem quase padre dizer isso a respeito da mensagem de Jesus e do cristianismo, compreendi que existem dois tipos de cristãos. Aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus, que praticam isso em suas atitudes e em suas ações no dia a dia, e um outro tipo de cristão, que eu diria que é um falso cristão, que simplesmente se diz cristão, mas não pratica nada do que Jesus ensinou, e só se torna cristão porque está interessado num escambo, em ir para o céu, como se fosse uma troca, né? E ganhar aí, sei lá, a vida eterna. Eles não estão interessados em amar o próximo, amar o semelhante, praticar a caridade, doar seu dízimo, ou seguir os ensinamentos de Jesus, que nos ensinou que devemos buscar a verdade e que a verdade nos libertará. Eles não estão interessados nisso. Eles querem apenas o céu e a vida eterna. Alguns até temem escapar do inferno, né? Então eles são cristãos só por causa de medo de ir para o inferno. Esses falsos cristãos não estão interessados em amar o próximo, nem em amar o semelhante, nem em praticar a caridade, nem demonstrar respeito, nem respeitar as religiões dos outros, nem, enfim, não estão tentando praticar a caridade, a aceitação, o respeito, o compartilhamento e nem em buscar o bem comum. Bom, depois de ter passado por essa estranha experiência com esse quase padre e de ter lido para você esse texto que desacredita da existência de Jesus, eu lhe digo que, para mim, os ensinamentos de Jesus são o bastante e são o suficiente para que eu continue sendo cristão. Ele pergunta, e você? São suficientes esses ensinamentos para você também? Eu não estou interessado em barganhas, não estou preocupado com tudo isso que vi ou ouvi. Minhas atitudes e minhas ações, meus comportamentos são praticados não para fazer uma troca pelo céu ou pela vida eterna. Eu estou interessado em servir, que foi o que Jesus ensinou, e tornar esse mundo um bocadinho melhor. Tudo que faço é para o bem, é para uma vida ética, é para a caridade, é para servir o próximo e para trazer paz e amor ao mundo em que vivo. Foi isso que Jesus ensinou, essa é a mensagem dele e é suficiente para a minha vida. Espero que seja suficiente para a sua vida também. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva agora mesmo. Toda segunda-feira temos uma mensagem de natureza espiritual aqui neste canal. E se inscreva, acione também o sininho para ser avisado dos novos lançamentos. Se possível, deixe o seu like. Se você não gostou, deixe o seu dislike. Eu só lhe peço que explique por que não gostou, porque talvez aí eu possa explicar de outra forma, ou contar uma outra história, de alguma forma ajudar você a compreender o que se passa. Se possível, deixe um comentário aqui embaixo do vídeo. Se você tiver alguma pergunta ou dúvida, deixe lá no seu comentário, eu respondo a todos aqueles que o solicitarem. Eu me sinto prestigiado pela sua presença aqui, lhe agradeço pela sua presença amiga e lhe deixo o meu abraço. Nos vemos novamente na próxima segunda-feira num novo vídeo tratando da área da espiritualidade neste mesmo canal. Obrigado.